Boa noite, estamos aqui ao vivo, podcast A Vida é Sobre Dados. Hoje eu recebo Sheina Adamo. Obrigado, Sheina. Obrigada pelo convite, Arno. Uma honra ter você aqui, né? Obrigada. Nós já tivemos muitas conversas no podcast, só que nunca transmitimos ao vivo. Exatamente, é a minha primeira experiência de dar a entrevista para alguém e assim, ao vivo, conectado em vários lugares, ó. Sensacional, muito bom. Vou cortar para sua câmera, vamos testar aqui todas as automações. Sheina Adamo, publicitária, produtora de eventos. Temos vários créditos para Sheina aqui, né? Temos também Sheina Adamo como SDR, Sales Development Representative, né? Que em português é pré-vendas. Pré-vendas, resumindo, né? Legal. Eu sou o Rodrigo Arnaud, apresentador aqui do podcast. É uma honra estar novamente no 10º episódio, né? Episódio número 9, porque começamos com o 0, né? Que foi a pré-estreia com uma mulher também, a Valderez Donzelli. E o 10º, novamente, com uma mulher. Aí, ó. Muito bem, muito bem. Aliás, você participa, né, de associações ou ativismo? Hoje em dia nem tanto, já participei mais. Fórum das Mulheres. A gente vai ter muito tempo para falar hoje aqui. Desculpa o Jornal Nacional, né? Que a gente está invadindo o horário nobre, né? Ó, tá concorrendo. A gente tentou um pouco mais cedo, né? Fazer antes do Jornal Nacional, entendeu? E vamos nessa. Eu quero começar agradecendo aos nossos apoiadores, patrocinadores. Temos uma lista aqui enorme. Não tão grande, né? Mas uns 10 pelo menos, né? E nessa minha listinha eu tenho a cola para poder não esquecer de ninguém. A gente tem aqui ó, a Work Video, né? O Carlos Mazotti e o Leonardo Oliveira. Aliás, vou abaixar essa música. Também. Vamos abaixando toda a musiquinha. Legal, muito bom. Rodrigo Arnaud aqui no podcast A Vida é Sobre Dados. Começando aqui a entrevista com a Sheina Adamo. Agradecendo aqui aos nossos apoiadores. Então vamos pela lista em ordem, né, de importância, né? Não, tô brincando, gente. Aí dá briga se eu falar. Não é em ordem alfabética também. Mas é em ordem dos... Que você lembra de escrever. Exato. Então, Esconderijo Criativo, que eu nunca agradeci, tô no 10º episódio. Preciso agradecer. Esconderijo Criativo é o espaço aqui. Está nos cedendo um estúdio amplo aqui, desde produção virtual, chroma key, que nós teremos mais pra frente surpresas, onde tivemos já show de rock aqui, na estreia do episódio 1 com Flávio Ferrari e o Dimas Dion. Dentro da Esconderijo tem uma área aqui toda estruturada para transmissão de podcasts, então quem tiver interessado entre em contato aí com a galera da Esconderijo Criativo. Celso da Silva, né, por todo o suporte e instalação. LS Arnaud, consultoria e diagnóstico veterinária, né, que é uma das patrocinadoras aqui dessa estrutura. Cleveland Albuquerque, consultor em tecnologia. Diversos equipamentos aqui no estúdio foram fornecidos por ele. Além de cursos de VMix, ele faz toda algumas consultorias em tecnologias, desde internet das coisas, enfim, amplas. Ângelo Marzola da Audatia, Angelus Gallery, Turista com BR, nosso afiliado de retransmissão e também vários apoios técnicos aqui, e também de marketing, de vida e até óleos essenciais. Ele nos ajudou aqui. Andy Cabos, o Augusto e o Ari, que forneceram a parte de estrutura de cabos aqui. Miami Informática, o André. O Leandro Arnaud, direção de sistemas de vídeo e áudio aqui. Né, além de câmeras que patrocinou aqui para o evento, forneceu equipamento para a gente, microfones, enfim.
toda a parte de consultoria de VMix, Cowork Video, né? Com o Leonardo também, com o Léo e com o Carlão. E a Stream Reach, quem doou alguns equipamentos pra gente, conseguimos fazer permutas para ter esse podcast hoje aqui. Agradecer ao Celso Vergueiro e ao José Celso Vergueiro, né? E o José Manuel dos Santos Filho. E o Alexandre Sobral, da Free Network. A Sheina perguntou para mim se eu já tinha patrocínio, né? Eu tenho vários patrocinadores que já nos ajudaram. Aqui o equivalente a quase 100 mil reais aqui de serviços e equipamentos. E lá na descrição do vídeo tem o agradecimento a todas as ferramentas, né? O Ricardo Jordão esteve aqui também em um dos episódios. Ele nos lembrou que eu não faço nada sozinho, que eu tenho engenheiros lá na StreamYard, no VMix, enfim, vários softwares. Está tudo aqui na descrição dos vídeos do YouTube, né? Vocês podem clicar em qualquer vídeo dos episódios anteriores. Convido vocês a assistirem, né? Sábado passado a gente teve aqui 3 agentes locais de inovação do Sebrae, né? Priscila, Gisele e a Maíra. Enfim, né? Vale a pena. Consulte aí o playlist do podcast. Bom, dados os recados, quem quiser ganhar uma caneca, A Vida é Sobre Dados, que é esta caneca aqui, ó. Aqui, ó. A Vida é Sobre Dados. Hoje a gente tem uma participação aqui enorme de pessoas na plateia, vocês vão perceber. E esta caneca, que tem o meu nome, também pode ter o seu nome. Basta você fazer comentários aqui, né? Estamos ao vivo pro Instagram da Sheina. Você clicou lá no transição ao vivo? Acho que não. No meu. Então vamos lá, dá tempo ainda. Tá tempo. Então vou transmitir ao vivo para o meu Instagram também e para o Instagram da Sheina. E aí quem estiver nos assistindo vai poder participar do podcast e concorrer a uma caneca. Uma caneca exclusiva da Vida é Sobre Dados, tá bom? Então façam comentários. A melhor pergunta, o melhor comentário, a Sheina vai escolher aqui, vai ganhar uma caneca exclusiva. Muito bem. Super produção. Exatamente. Nos mínimos detalhes. Exato. Super production. E além da caneca que você pode concorrer deixando os seus comentários, você pode, quem quiser pode comprar a caneca. Quem quiser comprar a caneca, pode enviar uma mensagem para @Rodrigo Arnaud, ou no LinkedIn, ou no Twitter, ou no X, né, na plataforma X, ou no Instagram, no Facebook, e a gente envia lá o link para o nosso e-commerce, vamos falar assim, né? Está saindo do forno, né? O próximo episódio teremos aí no ar a loja virtual, site, algumas novidades. Temos várias novidades já nessa, né? Sheina, eu vou cortar para você, né? E eu gostaria que você começasse o episódio, porque nós estamos ao vivo em mais de 10 plataformas, né? No Facebook, no LinkedIn, seu e meu. Não, no seu LinkedIn, no meu Facebook do Era Transmídia, Angelus Gallery, Audatia, Rodrigo Arnaud, no Instagram seu, no meu Instagram, no YouTube, no canal oficial da Vida é Sobre Dados. Vocês que estão aí acompanhando em outras plataformas, vai lá no YouTube, procura A Vida é Sobre Dados, se inscreve no canal e ativa o sininho para você poder acompanhar o nosso episódio. Vamos lá, deixa eu trocar para a Sheina. Eu vou pedir para você se apresentar. Enquanto você se apresenta, eu vou dar um suporte para a plateia. Tá bom. Tá bom? Fale da sua carreira, por onde você navegou. Eu vou respirar um pouco aqui também. Tá certo. Vai lá, Sheina. Então, meu nome é Sheina Adamo Attar, né? Eu tenho 42 anos. Eu sou publicitária de formação. Trabalhei na área de publicidade entre empresas e agências até 2013, meio que encerrei, vamos dizer, como mídia, analista de mídia em agência de publicidade, ao lado do Biaer, que você conhece bem.
Só que depois eu acabei tendo que parar, dar uma pausa na minha carreira por motivos de saúde, muitos problemas em casa, e eu acabei ficando para trás. Eram muitas as ferramentas digitais, eu não dei conta de aprender sozinha, não fui autodidata, e eu acabei tendo um convite para produzir um cantor e compositor chamado Cauê Procópio. E aí eu acabei aceitando o convite para produzir o Cauê Procópio, isso porque eu tinha feito 10 anos de coral. E aí fez um link, ele falou, olha, você é uma pessoa despojada, fala bem, é comunicativa, fez 10 anos de coral, quer dizer, entende de música, você não gostaria de tentar me produzir? E aí eu topei, foi a vez de olhar para a música como um mercado de trabalho, tentar aprender a transformá-la num mercado de trabalho. Como produtora, eu me apresentava como SA, Produções Multiculturais, e eu tinha o objetivo de revelar novos talentos da música autoral brasileira. Eu não trabalhava com artista que fazia cover, era só artista autoral, né, que eu trabalhava. E eu persisti aí tentando ser produtora até 2017, só que eu não consegui aprender a vender show, fazer dinheiro, onde que isso pudesse me sustentar. Eu promovi muitos artistas, aprendi bastante do mercado, mas não consegui rentabilizar. Aí, quando eu estava pensando em desistir, apareceram alguns cursos na área de produção. Eu fiz um primeiro, ganhei produção de shows e eventos. Fiz um primeiro, ganhei bolsa para outro, fui estudando um pouquinho na área, mas eu não conseguia entrada para trabalhar nos Rock in Rio. Veio a pandemia, né? Na pandemia eu foquei em estudar metodologias ágeis, gerenciamento de projetos, Scrum, mas eu acabei não conseguindo uma oportunidade para trabalhar remoto, que era o que eu estava buscando, já que a gente estava em pandemia. Eu estava em busca de uma vaga para mim, que fosse home office, mas não aconteceu. Eu estudei, mas não acabou rolando a minha entrada no Agile, como se diz, né? Aí, quando veio a flexibilização, eu tive a oportunidade de fazer mais alguns trabalhos na área de produção de eventos como freelancer. E só no ano passado que eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 lugares ao mesmo tempo, praticamente, num projeto cultural chamado Rock da Galeria, a convite do Instituto Galeria do Rock. Eu era assistente de produção. E em paralelo surgiu a Pieracciani Consultoria de Inovação, onde eu era produtora de eventos, então os cursos me capacitaram aí poder pegar algumas oportunidades de trabalho. Mas quando eu saí, o projeto era temporário, a Pieracciani acabou precisando me dispensar por falta de demanda do meu departamento, e apareceu uma área, eu estava vendo bombar assim, no LinkedIn, deixa eu olhar para esse mercado, que chama SDR, Sales Development Representative, aí, que em português é pré-vendas. Aí, num primeiro momento, apareceu um curso de uma moça chamada Giovanna Félix, da Pré-Sales B2B, e eu fui fazer esse curso num evento chamado Cidade no Futuro. Não sei se você já ouviu falar do Cidade no Futuro. Não conheço Cidade do Futuro. É um grande evento realizado uma vez por ano, que é como se fosse um SXSW, que acontece em vários pontos do centro da cidade de São Paulo, em vários prédios. E há quanto tempo ocorre isso? A vida é sobre dados? Eu fui na edição desse ano. Eu sei que eles fizeram uma edição menor antes da pandemia, na pandemia não devem ter feito, e aí eu só vi de novo a edição desse ano.
E são várias coisas que acontecem ao mesmo tempo. É o Michel Porcino que promove a Cidade do Futuro. São várias atividades mesmo. Então, no caso, o Edifício Martinelli, a Casa do Banco Brasileiro, vários. Eu fui numa dinâmica no Mosteiro São Bento, né, que foi a dinâmica de SDR. Depois, em abril, eu fiz mais um curso, dessa vez da Paula Olaf, da Pink Sua Vida, para a mulherada que estiver assistindo. Ela dá treinamento, Paula Olaf, OLAF. Pode procurar por Paula Olaf, Pink Sua Vida e Fábrica de SDR. Vocês encontram no LinkedIn, no Instagram, tudo isso. E ela dá cursos online gratuitos para mulheres. Ela capacita, dá o certificado. Ela tem uma empresa de recolocação, então depois ela ajuda as mulheres se recolocarem ou se colocarem, né, no mercado de trabalho. Então, assim, me abri, né, nessa nova área, só que assim, é novo o que eles chamam, aí o dado, né, o SDR, só que a base é a prospecção, né, a prospecção em si eu já fazia desde a minha primeira oportunidade de trabalho, só que não era por telefone, o SDR faz por telefone, usando Salesforce, um CRM, né. E, enfim. Essa área de vendas, né, muito ligada às ferramentas, né? O CRM que você comentou. Para quem aqui está nos assistindo, nos ouvindo, né, nas plataformas, CRM significa Customer Relationship Management, né? Que é o seu relacionamento com o usuário, com o cliente final, com, né, quem você atende, né? Às vezes pode ser até uma empresa ou um consumidor final, né? Um B2B, B2C, mas o CRM ele cuida de todo esse relacionamento, às vezes não somente relacionado a vendas, né? De valor de produto, às vezes você faz um CRM para fidelização ou para indicar um produto seu, né? Para ele comprar em outro local, não necessariamente uma venda direta. E essas siglas, hoje vocês vão ouvir aqui muitas siglas, né? Vocês vão, ao longo deste episódio, poder aprender com a gente e a gente também pode aprender com vocês. Exatamente. É uma troca. Então, quem tiver curiosidade de algum ponto que a gente falou e quiser também comentar, ensinar alguma coisa e compartilhar, mande nos comentários que a gente recebe tudo em tempo real aqui. Podem fazer os comentários diretamente no canal do YouTube, A Vida é Sobre Dados, no episódio lá, ou nas plataformas onde vocês estão assistindo, no LinkedIn, no X, no Instagram, no Facebook, no YouTube, de outros canais que estão sendo retransmitidos aqui. Sheina, sobre tua carreira é ampla, né? Sim. Teu currículo aqui é vasto, né? E eu vejo uma dificuldade de quem tem conhecimento amplo, generalista, vamos falar assim, né? Exatamente. Eu sei porque eu fiz engenharia da computação, é um curso generalista. Você aprende de redes de computadores, bancos de dados, desenvolvimento de software e arquitetura. E na hora de ir para o mercado, a gente fica perdido. Né? O que atua? Então, você que tem esse currículo que vai desde a produção cultural, música, muito além do som, né? Então, na verdade, Arnaud, essas dificuldades. A recomendação que eu dou para as pessoas, para quem estiver assistindo, para quem for novo, é que não seja generalista. Acho que você pode ser generalista depois que você for especialista em alguma coisa. Eu me tornei generalista não porque eu quis, mas conforme eu comecei a ficar para trás na área de publicidade, de não aprender as ferramentas que apareceram enquanto eu estava doente, enquanto eu estava afastada, não estava podendo trabalhar, depois eu tive que me virar, eu não podia ficar parada, né? Eu não podia ficar esperando que uma agência me aceitasse
E outra coisa, eu ia ter que voltar como estagiária para aprender as ferramentas, e aí não paga nem a condução direito, a alimentação. Então é muito complicado. Aí eu tentei, como empreendedora, como a SA Produções Multiculturais, né, como produtora, como uma alternativa. Deixa eu ver se eu consigo criar um negócio para mim, inspirado em você, inclusive, né, que tinha lá o esconderijo das crianças, o pessoal do Era Transmídia. Eu fui tentar uma coisa para mim. Mas assim, então não é uma coisa que eu sou generalista com orgulho, não. Eu sou uma civiralista, entendeu? Já ouviu falar nisso? Civiralista? Não. Precisa trabalhar, aprende e vai, entendeu? Por exemplo, ao longo da minha vida, teve um ano da minha vida que eu fui corretora de imóveis. Eu vendi 2 apartamentos e amanhã a minha entrevista é na área de corretagem. Quero trabalhar com isso? Não, mas tem uma oportunidade, então eu vou atrás, entendeu? Eu não fico esperando parada, né? Não posso me permitir, eu estou com 42 anos. Então, mas que bom que, se eu tivesse ficado parada, eu não ia descobrir que eu podia ser produtora de eventos, produtora musical, manager de artista. Eu não ia saber de nada disso, eu ia ficar sendo só publicitária, né? E essa dica que a Sheina está trazendo, né, de não ser generalista, procurar um nicho, né, uma especialização, ela é muito útil, porque nós estamos compartilhando, né, Sheina, um pouco da nossa experiência, né? Apesar que eu tô te entrevistando, né? Mas eu também tô aqui para, né, passar conhecimento, experiência. E como nós vamos falar um pouco aí sobre carreira, né? A volta que você deu, né? Sim. Vindo de agências, né? As dificuldades naquela época trabalhar com agência. Hoje eu acho que é muito mais fácil trabalhar com agências, né? Não sei se é mais fácil. Eu vejo. Eu não sei se é mais fácil porque tem muita urgência concorrendo com as agências, entendeu? E a urgência faz tudo, cobra um preço infinitamente menor do que uma agência pode cobrar. Em compensação, a agência pode ter uma qualidade maior, porque, enfim, tem uma relação com o mercado, com o grande mercado, com softwares, com software de pesquisa, com coisas que a urgência pode não ter, entende? Existe aí algum motivo para as agências ainda existirem, né? Mas, em contrapartida, existem motivos para as urgências existirem também. Eu percebo que por causa do grupo do Era Transmídia que a gente participou junto, né, a gente viu esse movimento de terem pessoas que se tornaram urgência, né? Vários, né? Rodolfo Oliveira, por exemplo, né? Pessoas sozinhas e atende clientes grandes, né? Hoje o Rodolfo, inclusive, está em agências maiores, né? A facilidade que eu vejo hoje, comparado aos anos 2000, 2010, assim, é que hoje tem um chat GPT. Ponto final. Eu ia dar uma volta para explicar, né? Mas a gente tem um chat GPT. Né? A gente pode falar o que quiser. Mas o chat GPT não vai fazer um bom plano de mídia para você, por exemplo. Então, a gente pode falar... A gente já falou muito aqui nos outros podcasts, né? Nós somos e devemos ser muito críticos ao chat GPT. Mas ele existe. Ele existe. Então, ele existe, mas algumas coisas... na verdade, para ele existir, já parte disso, para o chat GPT existir, ele precisa de humano. Não são muitos humanos, são alguns humanos que configuram, né? Mas ele precisa de um humano, ele não existe sozinho. Então, a gente tem até aqui no estúdio o Alan Ângelos. Opa, acordou, tá vendo? Ele tá mexendo? Ô, Sheina, vamos abrir sua caneca de presente, vai, para o pessoal ver isso daí? Essa eu quero ver, peraí. Aí a gente fala do Alan Ângelo, até provoca a audiência aí, por favor, para eles participarem, fazerem comentários e ganharem uma caneca, vai. Estou aqui no Rodrigo Arnaud, ganhei um presentinho. Vamos ver, ó, a vida é sobre dados. Você aprendeu na casa onde você trabalhou durante 21 anos, Arnaud? Foi com eles que você aprendeu toda essa produção? Ah, tem que ter, né? Tcharam! Ó, a vida é sobre dados e mostra não aqui para por câmera, aí, ó.
Aqui, ó. Aqui, ó. Nessa aqui, Sheina. Peraí. Põe aqui, ó. Você consegue ver se você está mostrando ela Ó, aqui, a caneca. E o nome dela. Tá né? muito... E aqui, ó. Ó, meu nome. Sheina Adamo. E eu fiz com 2 N's. Não, Arnaud, até você errar meu nome, não. Brincadeira. Muito obrigada. Tchim-tchim. Cheers. Tchim-tchim. Cheers. Vou colocar uma... Peraí, vou colocar uma água, a gente brinda com água, vai. Vamos lá. Minha caneca. A gente vem da entrevista e sai com uma caneca com nome. Olha, Sheina. Isso quer dizer que você tem um bom fornecedor, né? Porque foi rápido para ele produzir minha caneca. Não. O Pedro Marcum quebrou a caneca dele. Estamos falando aqui ao vivo sobre isso, né? Mas o Pedro quebrou logo que ele chegou. Liguei pro fornecedor. Antes da gente começar a gravação, a caneca estava aqui de novo. Como assim? Porque Cara, como rápido assim? Fez na hora, meu fornecedor. Aliás, vamos agradecer mais um que eu tenho que pôr aqui nos meus créditos. É o Carlos. Ele é o Rei das Estampas. Chama Rei das Estampas. Fica no Carrão, né? No bairro do Carrão. Ou da Vila Carrão. Procure o Carlos. Entrega. Como as canecas que venderam aqui, eu sou produtora. Aí você tá falando com o meu lado produtora. Como que você descobriu este cidadão, este fornecedor? Porque assim, a história é longa, né? Eu vou abreviar aqui. Eu e minha esposa, nós somos apaixonados por padaria. Inclusive o espaço que nós estamos aqui produzia 18 mil pães por dia. Onde você está aqui era um forno. Isso aqui era um forno de pão. Né? Aqui na região da Aricanduva. Esse prédio fabricava 18 mil pães por dia, que era meu pai, meu tio, né? E meus 2 tios, né? Minha tia também. E estávamos... O meu primo, que é da padaria próximo aqui, esse espaço, né? Atrás desta parede, aqui atrás de mim, tem uma padaria. Ele falou, cara, tá inaugurando uma padaria nova, chama Casa Virgínia, tá em reforma, você precisa conhecer. E eu fui lá na Casa Virgínia, né? Com a minha esposa para conhecer logo na inauguração, 1 ou 2 dias depois da inauguração. Passamos em frente ao Rei das Estampas. Aí eu falei, nossa, será que ele faz caneca? Pronto, eu saí de lá com 50 canecas encomendadas, ele já fez na hora com a logo do programa, com o nome. E aí eu peço por WhatsApp, ele me entrega as canecas, eu não tenho trabalho nenhum. Gente, que maravilhoso, é muito bom ter fornecedor assim. Né? Então... Na área de mídia era muito importante ter esse tipo de relacionamento, porque, por exemplo, eu subia banner da campanha, eu tinha que ficar controlando se caiu, se não caiu. E uma vez, mesmo sem entender muito, eu consegui entender que deu um bug no servidor que ficava armazenado nos Estados Unidos. Assim, mas um telefonema meu para o Ad Server fez com que a solução viesse rápido também, entendeu? Então me ajuda, Sheina. O que é Ad Server? Ad Server é uma empresa que produz um software que controla a entrega das campanhas publicitárias. Então, a agência, o cliente contrata a agência, que tem o departamento de mídia, que vai direcionar por onde as campanhas vão aparecer. Né? Então, se é no portal, se é num site, se é no jornal, se é numa revista, online, se é offline, enfim. Aí o Ad Server, ele funciona para as mídias online, né? Para poder fazer a entrega dos banners e controlar para quem que já entregou, se está entregando o volume contratado certinho. Isso vai servir tanto para o mídia quanto para o BI. Controlarem se aquilo que foi contratado pela agência está sendo executado. É uma tecnologia. Que legal, que legal. Eu não conhecia... esse sistema, né? E eu trabalhei muito tempo em mídia, né? Mas não na área comercial, e sim na área de
pesquisa e desenvolvimento, inovação. Por exemplo, ao invés de eu pegar as peças da campanha e mandar direto para o UOL, para o G1, para o Terra, um por um, eu entrego para o Ad Server e o Ad Server direciona para todo o plano de mídia contratado. Que legal. Um dos nossos apoiadores aqui, vou passar errado o meu crédito, corrigir no ar, é a The Stream, né? Acho que é isso, né? Que eu li no começo, né? E eles trabalhavam, acho que, com esse tipo de solução, né? Na parte comercial, né? Eles agora estão trabalhando mais na área de marketing digital, etc. Mas eles vieram dessa área de validar os comerciais de TV, né? E a produção e catalogar esse material com os códigos que tem que ter, acho que de Ancine, né? Tem que ter FUN. Eu esqueci o nome. Aí eu já não entendo tanto não. Um comercial para ir ao ar numa tem que ter os códigos lá, né? Do Conar, do talvez. Conar, isso daí. Enfim, eles faziam, acho que toda essa parte de preparar o que tava lá, o que a agência mandou para a emissora de TV do que tem que ir ao ar, sabe? Mas enfim, é uma área que a gente tem que trazer pessoas, né, para entrevistar, né? Quantos comerciais já foram exibidos no Brasil até hoje em televisão? Né? É uma curiosidade de números que a gente coloca. Sheina, a gente tem aqui um roteiro amplo para a gente poder seguir, né? E várias perguntas. Vamos ver se a audiência já mandou alguma participação para a gente aqui. Sim. Tanto no YouTube quanto nas demais plataformas. Você quer puxar aí do YouTube? Pode puxar aí, ver se tem no YouTube alguma pergunta. Que eu vou pegar aqui, ó. Fabiana, palestrante e consultora, deu boa noite aqui pra gente. Obrigado, Fabiana, aí pela participação. Coloca qual é a palestra que você faz, Fabiana, e consultora em que área, tá bom? Bem interessante. Deixem aqui tá aparecendo só sua foto no... Será que não tá ao vivo, não? Tá sim. Aqui tá em breve o meu Deixa eu ver. Daqui. Episódio. Vamos ver ao vivo. A vida é sobre dados, certo? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Estamos aqui ao vivo em várias plataformas, no YouTube, no Facebook, no X, no Instagram, em vários canais do YouTube, né? E no LinkedIn também, da Sheina Adamo. Eu posto bastante coisa lá. Tenho me dedicado a fazer alguns textos, Entra aí às novamente. vezes com vídeo. Obrigado, Fabiana. Bom, e vamos no canal do YouTube aqui também trazer agora as perguntas. Vamos lá, no ao vivo. Apareceu para você agora? Apareceu ao vivo. Legal. Então, tem aqui perguntas? Deixa eu verificar se tem alguma pergunta. Vamos lá. Acho que as pessoas ainda não me conheceram direito. Talvez tenha que fazer algumas perguntas. Não, já tem aqui, tem várias perguntas aqui, ó. Vamos à primeira aqui, ó. Me ajuda aqui que eu trouxe para cá. Tá aqui. Aqui, ó. Tem várias, ó. Como a experiência de publicitário influenciou a Sheina, né, e as suas relações com dados, né? Essa daqui. A sua experiência e a relação com dados, né? Então, na verdade, para você saber os caminhos, né? A música... não, ele tá falando não está falando da música, né? Nesse não. Não, tá. Mas chegou uma pergunta de música também. Como a experiência como publicitário influenciou a abordagem da Sheina em relação aos dados. É que, na verdade, assim, a área de mídia, você lida com dados o tempo inteiro, porque você vai comprar quanto de banner, quanto de exposição, né? Então, vai
vai veicular no veículo X, eu vou falar nomes aqui, tipo G1, no Terra, em que parte vai aparecer, quantas vezes vai aparecer? Você vai comprar por CPM, né, que é custo por 1000 impressões do banner. E aí você precisa entender se o veículo está entregando direito, se está atendendo às expectativas da campanha, porque você compra, eles têm softwares para saber se a compra dessa mídia vai atender às expectativas do que você quer, que normalmente é o famoso ROI, né, ROI, que é Return on Investment, retorno do investimento. É Off Investment. Off Investment. Uhum. Então, a mídia e o BI, eles estão, o Business Intelligence, eles estão ali, lado a lado, para poder fazer o sucesso de uma campanha, ou mesmo aí entrar o mídia novamente, renegociando a compra. Para quem está nos assistindo, Sheina, o que é mídia? O que significa quando você fala assim, você é mídia, você é SDR? Tá. Explica essa sopinha de letras. Dentro de agência de publicidade existem vários departamentos, como o atendimento, que vai no cliente e traz as demandas, o que o cliente precisa. O atendimento redistribui isso dentro dos departamentos. Eu vou precisar criar alguma peça, eu vou precisar fazer um planejamento de mídia, por exemplo. Aí vem no departamento de mídia, com o que se chama de briefing, que é um resumo do pedido. Então, teremos que lançar um produto novo do cliente. Tá bom. Então, é uma campanha de lançamento. Então, eu vou buscar no mercado, nos veículos de comunicação, quais têm oportunidades ideais para essa campanha que vai ser veiculada. Você acha que deu para entender? Não, oxe, se deu. Muito eu bem. Achei incrível, incrível. Eu acho que é uma visão de quem estava dentro de agência, né? Sim. Eu nunca atuei como mídia, né? Assim, mas eu convivi, participei de eventos de mídia, né? Uhum. Eu vou no evento com o pessoal, com os mídias, né? Eu achava muito engraçado isso, né? Então, e para quem quiser mais informações, tem o grupo de mídia no Brasil inteiro. Então tem o grupo de mídia de São Paulo, o grupo de mídia do Rio de Janeiro. Exatamente. Todos os cursos que eu fiz na vida de mídia foi no grupo de São Paulo. Eu devo agradecimento, porque na época eram cursos super acessíveis, não sei hoje, né? Mas na época e na verdade era o único lugar que tinha curso de mídia, porque você encontrava curso de planejamento na ESPM, nos lugares, mas de mídia especificamente só no grupo de mídia de São Paulo. Exato, na ESPM, para quem não está acostumado, não é a emissora de TV, ESPN, é a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Eu fiz lá pós-graduação também, em gestão da inovação e gestão empresarial e inovação, né? Sheina, a gente tem aqui perguntas e comentários, né, da audiência. Eu vou colocar no nosso telão, né, para as pessoas que estão nos assistindo verem as perguntas. Deixa eu trocar. E tá aqui. Não. Deixa eu verificar. Sim. Coloquei aqui. Então você vai ver aqui, né? A gente tem aqui quem está nos acompanhando. Então, San Charles, lá de Recife. A Sheina também no celular dele. Harizuken Cosplay. Esse aqui é eu estive na Anime Friends no domingo, né? É o personagem do Batman lá, esqueci o nome, malvadão lá. Coringa? Coringa. A Vera Albuquerque, professora. Maria Lúcia Miranda. Marcelo Arnaud está no litoral, curtindo ali uma praia. Luciana Arnaud, inclusive, começou a me seguir. Quem será que é? A tal da vida. A minha amiga Nessa, ela mora direto da Itália, hein? A tal da vida está na Itália, né? Itália. Temos aqui a audiência da Itália. Doc Startup, que é o Tarcísio Pérez. Val Meg. Carlos Correne, irmão aí, ó. De 93, Lucas Marcos Vinícius. Boa noite, Lucas. Mandou uma boa noite pra gente. O Carlos também mandou uma mensagem bíblica aqui, né?
Muita força, siga em frente. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito obrigada. E a tal da vida boa mandou noite. Aí para você boa noite. Pelo jeito, as pessoas não querem ganhar a caneca com perguntas. O Carlos que fez o único comentário aqui, né? Mas isso é uma coisa, né? As pessoas são bastante passivas nas mídias sociais. Exato. Assistem bastante e não interagem muito. Até uma coisa que eu consigo fazer, colocar no ar, Sheina. Eu fico olhando, eu vou pôr no ar a tela também do computador para as pessoas que estão em casa ver com maior resolução. Muito aqui, bem. Aqui é multitelas. Multitelas. Tem telas em todos os cantos. Enfim, isso no Instagram. Temos também o Instagram da Sheina. Sheina Adamo. Da Sheina Adamo. Então... SHEYNA. Isso. O Instagram da Sheina, para quem quiser aí seguir a Sheina, vamos colocar aqui, ó, na câmera geral aparecendo, tá vendo? Todos os contatos, tanto do LinkedIn quanto no Instagram, tá bom, gente? A gente vai ao longo do episódio repetir algumas vezes, né? Vamos colocar a imagem da Sheina com o crédito dela, olha que bonitinho. Temos muitas novidades aqui, né? Profissional a coisa. Tem uma coisa que eu criei aqui com um designer que eu também esqueci de agradecer, que é o Kim Moluf, que foi entrevistado nos episódios anteriores. E olha que legal que ele fez aqui pra gente, Sheina. Né? Ele criou essa regressiva inicial que vocês viram com o Leme girando, né? Olha que bonitinho, né? O Leme girando. É a sua cara, Arnaud. Pra quem não conhece, o Arnaud é a cara dele, gente. Ele adora. Desde que eu conheço ele fala de Paraty. Olha que animação bonita, gente, né? A vida é sobre dados, tem um conceito por trás desse nome todo, o Azinho, a raiz quadrada em cima da vida, o S maior, que é sobre dados, né? O 3 invertido, porque a nossa vida vira de ponta cabeça às vezes, né? Várias dificuldades, né? A Sheina, eu conheço, né? Ela já me passou tantas histórias, né? O Leme, porque o Leme guia a gente para algum lugar, né? Então, por isso que tem essa história do Leme. Mas o Kim quis fazer da bússola também, né? Porque não adianta você dirigir, você não sabe para onde você quer ir. A bússola, onde é o norte, onde é o leste. Você tem que guiar o Leme. Mas, eita, nossa câmera apagou. Se tiver alguém aí da Canon nos assistindo, né? Eu não sei como desligar de mim. Meia hora fica desligando essa câmera aí. Mande aqui seu contato, né? A gente pode falar Canon em todos os episódios aí, se resolver esse problema. Mas olha que interessante, né? O que você achou dessa logo, Sheina? Eu adorei. Achei muito legal. Muito bonito. A vida é sobre dados. E é engraçado que a tipologia, né? Não precisa... ali você tem um 3, mas a gente consegue ler o sobre. Exato, né? Aqui é interessante que assim, né? Eu vou aproveitar aqui esse ensejo, né? Então vamos lá. A bússola, né? O norte, a vida é sobre dados, né? O azinho, ele é solto lá em cima, meio inclinado, porque a gente nasce torto. Né? Toda criança, bebê, nasce torto, de ponta cabeça, sabe? Né? No Rio... ou no centro cirúrgico, ou no táxi, indo para o hospital, você nasce torto, você nunca nasce direito, né? Até que chora, né? Porque você está no ambiente dentro de um líquido, no escurinho, e de repente você sai num lugar que tem oxigênio para respirar. Isso daí já deve ser o maior trauma do mundo, né? O psicólogo pergunta, qual é o seu maior trauma? O oxigênio. Quando eu respirei, aquele dia para mim foi o pior de todos. É verdade, é o primeiro trauma que a gente tem, né? Você nunca pensou nisso, né, Sheina? Pensa uma pessoa em depressão por causa do oxigênio que ela respirou a primeira vez, porque ela queria continuar sendo alimentada ali pelo cordão umbilical. Então o Azinho é isso, é porque nós somos o A primeiro, entendeu? Então o A é solto. Vida é porque a gente vem aqui e a vida ela é decrescente. A vida ela é depressiva quase, porque a gente morre. Entende? Então, o vida, ele começa grande, vai diminuindo a fonte, o Azinho é pequenininho. Você morre. E ele é invertido para o outro lado. Porque quando você nasce para um lado. E quando morre, é para o outro. Entendeu? Então, por isso que o Azinho é invertido da vida, é invertido do Azinho de cima. Então, e raiz quadrada é o Veda.
de vida é o raiz quadrada. Por que raiz quadrada? Porque a sua vida, Sheina, é uma raiz quadrada de tudo que aconteceu. O que foi a sua vida? Você não vai conseguir explicar assim. Então é mais fácil você falar, minha vida é uma raiz quadrada de tudo. Então tá. Agora eu descobri para que serve a tal da raiz quadrada. É para explicar a vida. A raiz quadrada de tudo é a minha vida. O número 1, porque você é única nesse mundo. É que nem a Anitta, que ela canta falando isso também. Em Goals. Qual é a música? Goals, da Anitta. G-O-A-L-S, ela fala. Então o 1 é porque você é única, né? Aí vem o Dzinho de dados e o A. Então, por isso que a vida é dessa forma. O E sobre é uma montanha russa. Então, o E pequeno, o S é grande, o O pequeno, o B é grande, o R pequeno, o E grande. Então, o sobre, ele é uma montanha russa, porque ao longo da nossa vida, como é que é sobre a sua vida? Conte sobre sua vida. Ixi. Eu choro ou eu rio primeiro? Qual que você quer? Parte que você quer, né? Entendeu? Então, é sobre... É uma montanha russa, e não é só a sua. É de qualquer um dos 8 bilhões de pessoas, é uma montanha russa. Entendeu? Então, por isso que tem essa... E por que o S é grande? Porque o S... A prosperidade. Ele nos conecta... Pode ser prosperidade, sucesso, mas ele nos conecta. E a montanha russa não é Imagina um carrinho de montanha russa no S, né? Você tem a vida quase conectada, porque tem pessoas que nem sobrevivem, né? Elas nascem e já morrem, né? Não é todo mundo que vive todos esses anos. O Whindersson Nunes, né? Morreu em 2 dias. Então, eu tive 2 irmãzinhas. Uma morreu 7 dias, 3, né? Caramba. Uma morreu antes de nascer, uma morreu no parto e uma morreu 7 dias depois. Nossa, gêmeas. Coitada da sua mãe. Você imagina como é que não foram, né? Aqueles anos antes de mim e depois de mim. Minha mãe teve um aborto antes de mim e depois as gêmeas que faleceram. Uma no parto e uma em 7 dias. Meu pai enterrou no caixãozinho a minha irmãzinha num caixãozinho no cemitério do Tremembé, né? Imagina alguém enterrando. Então, isso representa nesse gráfico, né, na logo, que a vida ela está descolada do é sobre, porque não é todo mundo que vive a vida. Morre antes. A nossa vida, como a gente conhece, nesse plano, né? Já os dados, que a vida é sobre dados, é só para quem viveu. Entendeu? Que tem muitos dados, vamos falar assim. Às vezes, na concepção da vida, né? Você já acumula dados, né? O vinho que teus pais tomaram quando te fizeram. Isso, qual é a marca do vinho? Foi um Merlot, foi um Sauvignon? Isso é sobre você, não é sobre eles, né? Então tem muitos dados ali para trazer sobre isso. Então por isso que o S ele conecta com dados, ele é bem coladinho, porque quem viveu a montanha russa dessa vida tem muitos dados para contar. Sim. As empresas também, tem empresas que morrem no primeiro dia de vida. O cara tem ideia da empresa e morreu a empresa, né? A maioria morre em 1 ano, em 3 anos 80%. Os dados da empresa, toda empresa tem muitos dados de produtos, de clientes, né? Os dados, ele tem uma curva do D maior, o Azinho menor, o D do meio menorzinho, depois vai aumentando o Ozinho, que é um 0 da tecnologia, né? E o dólar no final, que seria um pico, né? Uma curva, que é os dados você traz, os seus dados, muitos dados, eles podem valer nada, 0, ou eles podem valer muito dinheiro, como o Netflix faz, como o iFood, como o Uber, né? Entendeu? A SAA, que é a empresa da Sheina, né? Que morreu. Mas ela poderia hoje ser uma mega production company, uma BMG, uma Sony Music, né? Na verdade, tem uma empresa chamada Music to Mind, uma coisa assim, que é da Fátima Pissarra. O ideal seria que só fosse algo como ela, mas tô muito lejos. É a sua inspiração. Então, assim, basicamente é isso, né? A vida é sobre dados, é porque a gente tem muitos dados e poucas pessoas e poucas empresas conseguem transformar tudo aquilo em riqueza, entendeu? Que é o dólar no final. Que eu acho que esse é o objetivo desse
podcast. Você está me dando a oportunidade, Sheina, de explicar logo que até agora eu não expliquei para ninguém. Parabéns, muito bem. Só com você mesmo que a gente entra em devaneios, né, em Austin, no Texas, né, conversando sobre... Eu que nem fui para Austin com vocês, é praticamente como se eu tivesse estado lá com vocês. Para quem não sabe, Austin, explica, Arnaud, por favor, você que esteve lá. Austin fica no sul dos Estados Unidos, né, perto do México, né, quase divisa com o México. Perto de onde está saindo as naves espaciais do Elon Musk, lá na Boca Chica. Né? O Elon Musk mora em Austin, inclusive. A Starship, que é uma nave com 100 tripulantes, já está no 4º lançamento. 100 tripulantes ainda. Austin ocorre um evento que chama South by Southwest, que é SXSW, né? Toda hora fica aparecendo aqui meu crédito errado, né? Deixa eu arrumar aqui. Opa, do Pedro não, né? Aqui, ó, Rodrigo, pronto. Então, o South by Southwest é um evento que ocorre no mês de abril, maio ali, no primeiro trimestre, final do primeiro trimestre, todos os anos. Vale muito a pena ir. 300 mil, 400 mil pessoas durante 20 dias, são 15 dias de um evento principal e mais uma semana do evento de educação, é o SXSW do antes, né? Mas tem festival de música, festival de cinema, parte de tecnologia, startups, interatividade. Tem uma versão online que você pode acompanhar também. Pelo YouTube tem várias palestras que estão disponíveis gratuitamente. E quando a gente está lá, a gente sempre traz inspirações, né, Sheina? Para projetos, inspirações para criatividade, para negócios, enfim, é bem gostoso o evento. Sheina, eu só queria agora falar novamente aqui da audiência. A gente tem mais pessoas aqui participando, né? E eu queria também aproveitar que a tal da Vida, ela falou, ótima, deixa para a Sheina falar de branding. É porque ótima deixa que a gente deu aí para falar de branding em relação à marca, que estava falando da marca. É verdade, pois é, eu estava tão prestando atenção na sua aula, né? Porque você é um professor. E eu gosto de semiótica. Eu fiz, na verdade, eu me cadastrei num curso de semiótica, mas ainda não consegui ter a disciplina de entrar para estudar. Mas eu tenho estudado branding também, a construção de marca, para quem não sabe. E é isso. Tem a ver com o que eu falei. Antes de vir para cá, eu perguntei, o que eu posso usar para fazer um cartazinho, né? E ele me mandou vários exemplos. E eu falei para ele, aposta nesse aqui, né? Para ter um visual só, para poder... Quando você entra no canal do YouTube, no Instagram, em todas as mídias do A Vida Sobre Dados, por exemplo, você conseguir reconhecer, eu estou na página, eu estou no canal da Vida Sobre Dados. Ele cria uma identidade visual, né? E dá uma segurança, inclusive, para a pessoa que está entrando e falar, eu estou no lugar certo, né? Não é à toa que se trabalha marcas, né? E você correu o risco de criar uma marca confusa, que não dá para ler, mas do jeito que ficou, dá para entender certinho. Não sei para pessoas que têm problema de visão, de miopia, aí a gente entra muito no nicho, né? Mas eu acho que para quem te conhece sabe que é a tua cara, assim, né? E é uma marca autoexplicativa. Na verdade, deixa para falar o que está acontecendo com os nomes das marcas, né? Você tem uma rede de mini mercados chamada OXXO, que tem que colocar debaixo do letreiro a frase ensinando como as pessoas devem falar, porque ninguém sabe falar o nome da marca, né? Então, para que você cria uma marca com nome difícil que você tem que ensinar as pessoas a falarem, né? E não só isso, é uma marca que se diz 24 horas, mas você passa nas unidades e elas não são 24 horas, né? Estão sempre fechadas às 2, 3 horas da manhã. A gente tem muito conhecimento no Brasil, né, acumulado em relação à publicidade pela cultura do país ser continental. As agências de publicidade têm que trabalhar multiculturalidade, né? E hoje, com a globalização, as empresas têm que trabalhar multiculturalidade, né? Você vende um produto aqui na Índia, nos Estados Unidos, na China, na Rússia, né, no Japão.
Então imagina o trabalho de branding que não dá para fazer produtos globais ou até curso. Você quer fazer um curso, a Sheina vai lançar um curso sobre música. Você pode lançar em várias línguas, para vários países. Na Grécia, como é que você faz a tua campanha para a Grécia? Totalmente diferente. Falando nisso, eu tenho uma amiga que ela se mudou há quase 3 anos para o Canadá. E aqui ela era da área de mídias sociais. E eu falei para ela, você vai enfrentar uma mudança cultural gigantesca. Dito e feito, quando ela chegou lá, ela falou, como assim? Porque aqui, o que ela estudou estava muito focado para o digital, e lá, o que mais funciona é você fazer panfleto e entregar na casa das pessoas. Eles ainda não estão extremamente digitais só porque o resto do mundo está. Entende? Então, é você entender a cultura local, para quem você vai se comunicar e como você vai se comunicar com ela. Nas cidades de interior, os bancos de praça ainda são anúncio. Caramba. Né? Os bancos das praças, porque é onde as pessoas se encontram. É uma mídia possível. E a gente pensando só no online. MOOH, que é Media Out of Home. Né? Exatamente. Que é a mídias externas. Nos terminais urbanos, pelo menos aqui de São Paulo, os que estavam mais capengas, assim, eu tô vendo todos eles revitalizados, cheios de TVzinhas, porque eles entendem que isso é lucrativo para as empresas de mídia, entende? É muita gente transitando por ali e você ganha por cabeça, né? Que passa por ali e vê a mídia, vê a publicidade, enfim. A gente tem aqui meio uma pergunta para você. Quais, falando em multiculturalismo, os maiores desafios enfrentados durante sua jornada como empreendedora multicultural? Tá. Na verdade, assim, primeiro aprender a ser que eu tive que fazer minha MEI, né? Abrir uma mini estrutura para eu poder emitir nota, e me posicionar como uma empreendedora, né? De uma área tão das humanas, né, que é a música, né, como que você transforma a música em dados, né, falando em sustentabilidade, né, em retorno financeiro e etc e tal. Foi muito desafiador mesmo, porque eu tentava entender quanto que eu devia cobrar, por exemplo, eu tinha que sentar com outros produtores, e aí, como que você faz para cobrar pelo teu trabalho? E ninguém sabia dizer. Porque o produtor, uma hora você estava arrumando o site do artista porque estava tosco e não dá para você mandar um release, que é uma carta de apresentação do artista, você vai mandar para um Sesc, por exemplo, o site tem que estar bom, porque ele vai entrar para ver quem é a pessoa, ele precisa gostar daquilo que ele vai ver, né? Então, eu tive que ir ficando boa em várias coisas, né, que foram me demandando. O encontro com o Era Transmídia, com vocês, foi justamente porque eu não queria me desatualizar da área de mídia e eu estava buscando um lugar que eu pudesse conversar, apesar de eu estar apostando como produtora, né, naquele período já. E... Deu um branco aqui, então, onde que você buscou tanto conhecimento para a área multicultural, né? Então olha, você foi no Era, eu fui muito, você foi em vários lugares para ter Eu fui no Sebrae, fui em vários eventos empreendedores, mas a minha vida de 2014 a 2018 era dividida entre eventos de empreendedorismo, de música para eu poder conhecer novos artistas, novos produtores, de marketing, mídia, né, que nem os próximos da vida, o digital, como aquele evento que a gente foi junto, Digitalks. Enfim, então eu me revezava e dividia em várias para poder absorver conhecimentos diversos para tentar levar as coisas adiante, né? E a gente... Esses grupos, como Era Transmídia, né, as associações, Grupo de Mídia de São Paulo, eles trazem a APP, né, a APRO, Brave, né, tem Digitalks, né, vários hubs de
network, né? Eles trazem, além do conhecimento técnico, eles trazem muito dessa questão multicultural, Sim. de conviver com pessoas diferentes, né? Uma diversidade que a gente encontra nas associações, né? É natural isso, né? Então eu acho que isso traz, né, esse peso bom desse lado multicultural, né? O multicultural, quando eu fui trabalhar como produtora, de cara, eu não tive dificuldade de entender. Se eu vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar com multiculturalidade. Porque o tipo de música que eu gosto e consigo promover, esse final de semana mesmo, uma amiga me mandou material de um artista que ele está querendo produtora e tal, então a gente estava conversando. Eu fui analisar o material dele. Quando você entra no YouTube desse artista, você consegue mais contratar ele como professor, porque tem ele dando aula, do que ele como músico. Tem um vídeo dele cantando. Caramba. Entende? Falei, para poder trabalhar com esse artista, trabalhar ele enquanto artista, tem que ter conteúdo. Lógico. Porque batendo no material dele, dá para fazer oficina para vender no Sesc. O do professor X, entendeu? E não do artista X. São coisas diferentes, né? Mas a multiculturalidade é porque, por exemplo, eu trabalhei com o Cauê Procópio, ele era um baiano de Condeúba, parece que é no sul da Bahia, e veio para São Paulo com 12 anos, já com violão na mão, fazendo composições, um cara que rodou o mundo. Então, na música dele, ora tem um reggae, ora tem um blues, e fora toda a brasilidade também. Então, o multicultural é isso, não é uma essência única, né? Eu ia falar assim, não é, por exemplo, que nem a música sertaneja, que ela tem um berço, né? É uma linha semi-reta, porque nunca é uma reta só, né? Sempre tem influências de outros gêneros também. Mas tem músicas que são um pouco mais retilíneas, menos multiculturais, né? E tem algumas que trazem um pouco de várias regiões em si, né? Tem alguns amigos nossos que trabalham com consultorias nessa área multicultural, como o Daniel Costa, né? Mas ele já navegou na África, Ásia. Recentemente ele foi para Kiev, cobriu, na Ucrânia. Né? E ele faz cursos nessa área de storytelling, né? Então é bem interessante. Ele sempre falou, quando eu escuto esse termo multiculturalidade, eu lembro do Daniel Costa, da Open Education. Ele é interculturalista, né? É um pouco além da multiculturalidade, inclusive. E deixa eu ver qual mais a gente tem aqui.
aquela coisa que você ouve que artista é tudo Sheila, vagabundo. desculpa te interromper. É. A gente tivemos uma, tá? Uhum. Já restabelecemos. Estávamos falando sobre multiculturalidade. No momento que tivemos ali essa falha, né? Uhum. E estamos retomando, tá? Pelos canais das plataformas aqui. Deixa eu ver qual é o sinal que eu consigo retomar para vocês. Pronto, ok, já retomamos.
Alô, alô. O meu tá ouvindo? Alô, agora ao vivo. Graças ao Bicudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Bicudo. Muito obrigado, Sérgio Bicudo. Sérgio Bicudo. Faltou um botão aqui. Conectei a fonte errada de áudio. Graças a você, a Globosfera, né? Globosfera, que chama a internet toda? Pode ser, né? Pode ser. Fera agora nos ouve. Obrigada, Sérgio Bicudo. Muito legal. A gente vai Era fazer Transmídia o seguinte. também. Essa última etapa aqui, rodada, a gente leu todos os nomes de quem nos acompanhou aqui no Instagram. A gente pode até ler de novo no final, depois fazer um geral. Para a gravação até não ficar repetitiva, né? E vamos fazer assim, e a gente segue. A gente também fez a Sheina aqui mostrar o seu lado de música, então... Colocando a pergunta aqui, que é o que eu tinha separado, sobre coral, né? Como o coral Mackenzie influenciou sua criatividade e expressão artística? E cante um pouquinho pra gente novamente, para quem ficou sem o áudio, poder te ouvir, já que a gente percebeu agora isso, graças ao Sérgio Bicudo. Na verdade... Bicudo, só um minutinho, deixa eu só dar o recado. Sérgio Bicudo, muito obrigado aí pela sua lembrança aqui do áudio. Você é sempre assertivo nos seus comentários, né? Desde as reuniões do Era Transmídia, né? Nos projetos, no WhatsApp, nos comentários, nos grupos, né? Ele vai no alvo, assim, sabe? Ele sempre abrevia os textos para facilitar busca para as pessoas. Então, Sérgio Bicudo, vem aqui para eu te entrevistar também na Vida Sobre Dados. E obrigado por avisar a gente que o áudio não estava saindo. Era uma conexão que eu não fiz e ficou sem áudio por 30 minutos, 20 a 30 minutos. Em todas as plataformas, exceto no streaming nosso do canal oficial. Faz parte, estamos começando aqui, estamos há um mês aqui nesses episódios, né? Por isso que eu estou chamando muitos amigos para entrevistar, para me ajudar também nesse processo todo, né? E ser uma troca, Exatamente. Né? Com eles todos. Então, vamos falar agora... Então, sobre a tua pergunta do sobre coral... o coral, né? Como o coral influenciou sua criatividade e expressão artística? Na verdade, assim... A expressão artística foi porque a gente tinha todo ensaio, a gente tinha muito exercício para as cordas vocais, para articulação. Missy Croft, trarará, triruriru, clica croft, trarará, trarará, fru, fru. É um exercício que lida tanto com as cordas vocais quanto a articulação para você saber articular e cantar melhor. E aí tudo isso soma com a criatividade também, porque você vai adquirindo um leque cultural, né? Mas eu acho que o que mais o coral me ensinou, além justamente a característica muito além do som do coral, é a convivência com pessoas. Eram cerca de 200 pessoas. Não necessariamente você gosta de todo mundo, mas você precisa respeitar. Você precisa conviver. Você vai viajar junto com essa pessoa. Você não gosta dela, só não fica muito do lado dela. Entende? Eu acho que mais do que criatividade, expressão artística, a convivência e o respeito. Eu acho que foi o maior ensinamento que o coral, o que um canto coral pode dar, porque para você aprender a controlar a sua voz para não passar a voz do outro na hora que você está cantando. Trabalho em equipe como no esporte, exatamente, né? Então você está associando... Se o outro está fazendo um solo, você respeita para todo mundo ouvir. Entende? Não ficar com ciúme do amiguinho que está fazendo solo. Uma hora você pode fazer também. Tem vários ensinamentos que estão além da música, né? Legal. Música muito além do som. Música muito além do som. De vez em quando eu ponho aqui você SDR, publicitária, música, produtora. Eu sei. Né? E tuas redes sociais aqui também, que é o Instagram. Deixa aí com a Sheina. E a gente aqui tem uma turma nos assistindo, né? Por mais a prova que estão nos assistindo é que mesmo com falha, sem áudio, a pessoa foi lá, no caso o Sérgio Bicudo, e nos avisou. Né? Por isso que é ótimo contar aí com as pessoas aqui. Eu vou
Agora a gente pode conversar sobre. Deixa eu ver. Você não quer colocar o vídeo? Vamos falar de políticas públicas? Pode ser? Sim. Legal. Foi um aprendizado enorme na minha vida. Então vamos lá. Deixa eu só aqui, beleza. Cronômetro em ordem. Você quer começar pelo fórum, Não, então, eu cresci... Da Casa Legislativa, né? Eu cresci na Vila Buarque, centro da cidade de São Paulo, que era um bairro muito efervescente para a política que estava sendo construída ali em 1984, 1986, por ali. Entende? E então a minha história com as políticas públicas já começa nesse berço que eu tive, porque meu pai e minha mãe frequentavam os comitês políticos e me levavam junto. Meu pai vendia chaveirinho para brinde político, etc. E fazia networking nesses comitês, me levava nos pronunciamentos, né, dos candidatos e tal. Eu conheci Serra, um monte de gente, tenho foto com o FHC tentando uma prefeitura ainda, tipo, sabe, lá, muito lejos de ser presidente. Aí já é um pouco mais à frente na história. Não, mas pode ir falando, porque esse vídeo tem 6 minutos. Ah, tá. Vai falando, eu deixo o vídeo então tocando. Tá bom. E aí, só que assim, quem me levava para as coisas políticas era meu pai. Quando meu pai foi morar na França, quando eu tinha uns 9 anos, eu acabei me afastando da política também, porque eu não frequentava mais nada e etc e tal. Foi em 2014, num exercício mais lento, 2016, um pouco mais assertivo, que eu vi que eu estava fazendo políticas públicas quando eu estava contestando algumas coisas. Por exemplo, as idas com meu pai, com minha mãe para o posto de saúde, não ter uma faixa de pedestre segura, reclamar disso. Isso eu comecei a aprender que eu estava exercendo políticas públicas quando eu estava questionando esse tipo de coisas, né? E aí eu fui convidada para um chamamento de um fórum, FMZO, Fórum de Mulheres da Regional Zona Oeste, e eu cheguei lá, assim, só para conhecer, eu cheguei para falar de algumas coisas que eu vinha tentando reclamar por aí, para tentar solucionar. Representando o bairro de Pinheiros, porque não tinham representantes do bairro de Pinheiros, tinha Butantã, Pompeia, Lapa, mas Pinheiros não tinha. Então eu fiquei como representante do... E aí você tinha 7 eixos para escolher. Eu escolhi cultura não sexista, mas eu acabei fazendo muito pouca coisa, foi um evento pouco, mas eu acabei escolhendo também atuar no de mobilidade urbana. Esse sim me interessava, transporte público, tanto da perspectiva da mãe e do idoso. Né? Eu falava por essas 3 perspectivas, falando pelos meus pais, falando por mim como mulher e como mãe. E aí foi muito aprendizado, porque eu fazia reuniões, aprendi vocabulário de políticas públicas, a ter paciência para conviver com aquele bando de mulher falando ao mesmo tempo, ajudar na organização das reuniões, inclusive, para a gente conseguir chegar em algum lugar. Tudo isso te ensina, né? Gerenciamento de projetos, gestão de tempo e etc. e tal. E aí, dentro do FMZO, eu acabei sendo convidada para... Aí foi uma experiência com candidatura. Eu tive que montar uma plataforma, se eu for eleita, assim, sabe? Para ocupar o CMTT, Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. E o meu objetivo era ocupar como suplente, porque eu estava chegando um pouco com medo de não corresponder às expectativas. Então, suplente para mim era suficiente e foi exatamente o que eu consegui. E aí eu passei a frequentar reuniões no CET, né, como fala, Companhia de Engenharia de Tráfego, né, a conhecer mais dos vocabulários do transporte público, da área de transporte, enfim. E esse vídeo que você colocou, saiu da tela, né, Arnon? Sim, vamos lá. Esse vídeo que você colocou, por exemplo, era uma situação em que, para a população, nos jornais, estava sendo dito que não ia ter aumento do ônibus de um ano para o outro, só que por dentro eu fiquei sabendo que ia. Por dentro do CMTT, estava chegando para a gente que ia aumentar sim. Então, no jornal estava falando que não, mas para a gente estava falando que sim. E foi feita essa audiência pública num 26 de dezembro.
coisa assim, entendeu? Eu falei, como que você faz uma audiência pública nos últimos dias de dezembro que ninguém vai, é para ninguém ver. Certo? Aí eu fui participar e aí tinha o microfone aberto e eu fiz eles levantarem a mão. Quem de vocês vem trabalhar de ônibus? Usa condução pública? Né? Porque quando você usa carro, é muito fácil você querer aumentar a tarifa de quem vai usar o transporte público. Quem levantou a mão? Uma meia dúzia de gato pingado ali. Não lembro, mas era uma plateia lotada. Uma plateia. Eu não sei dizer em dados. A vida é sobre dados. O Fernandinho Inclusão falou, foi ótima, excelente. Acabou de mandar agora, tá ouvindo a gente aí. Ele é das políticas públicas também, trabalha como vereador. Que legal. Só que na área o foco dele é inclusão. Pode falar vereador, pode falar nome, pode falar tudo que é liberado. Eu não sei qual vereador que ele trabalha, mas Fernandinho, coloca aí o vereador, partido, se vai se candidatar. Ele vai se candidatar a deputado em 2026. Em primeira mão, furo aqui, estamos dando um furo do Fernandinho. Nem sei se era para falar, ele não me pediu. Eu não sabia que eu ia falar isso ao vivo. Desculpa, Fernandinho. Não, é brincadeira, você tá. Era brincadeira, ela tá não brincando. Não vai mais. Foi só uma suposição. Eu que pedi para ela falar. Culpa é minha, Fernandinho. Mas ele foi um cara que eu conheci a gente se conheceu no CMTT, inclusive, ele defendendo as coisas dele, eu as minhas. A gente tem opiniões fortes em cada setor, assim, né? Legal. Arte Café Restaurante. A minha amiga, Tati. Fernandinho Inclusão. Rodolfo Despachante, o vereador. Rodolfo Despachante, o vereador. Verdade. Tá aí, muito bom. Seja bem-vindo, se quiserem falar aqui no podcast também. A gente recebeu aqui exatamente. O candidato a vereador. Pedro Marcum também esteve aqui já, pode ver nos episódios anteriores, falou sobre inteligência artificial. E, aliás, um super tema para você na inteligência artificial legislativa, né? Muito legal. E a gente conversou com o Alex aqui. Falou que a Sheina pode tudo, Ela pode tudo. Bom, Arte Café, Wagner Moraes aqui, Luiz Frelder, tem também aqui o Michel Corrol, né, Silvia Zequines, Márcia Golfieri, Erivonaldo Capuccio, Estúdio Pressão, Francisco MJ Alves, sumiu, o áudio voltou, Bruno Zanon, Anderson Ru, Francisco MJ Alves de novo, Tralala Júnior, Gostosuras da Mimi, Sheila Vera, Maiara Santinho, do Jorge, Fabi Canedo, Gustavo... Do Jorge entrou? A melhor coxinha de São Paulo. É o quê? Melhor coxinha? Coxinha de frango catupiry. Aê, do Jorge. Próximo podcast, mande coxinhas aqui, por Vai favor, chegar frio. O nosso podcast. Obrigado, Sheina. A Tal da Vida, né? A Roberta Soeiro, Depois da Lua de Ontem, Mike Malaquias, Gustavo Curso, já falei, Sá Januário, Maria P. Lima, enfim, né? Temos de tudo aqui, né? Muito legal, o pessoal está nos assistindo. Bem eclético. A gente tem outro vídeo aqui que é Criatura da Noite. Você quer falar um pouco sobre esse? Foi a minha primeira reaparição, depois de 10 anos, cantando. Peraí, então. Você está cantando? Criaturas tá saindo da Noite. Lá. Posso deixar? Pode. Criaturas da Noite é uma canção do Oswaldo Montenegro, que estrela num musical chamado Noturno, da Oficina dos Menestréis. Eu recomendo fortemente assistirem, e quem quer introdução ao teatro também procura a Oficina dos Menestréis. Você está narrando em cima da sua voz, tá bom? Nossa, até... Olha como eu estava mais novinha. O Bodega do Brasil, quem está no palco é o Costa Sena. Ele é um cara que aprendeu a tocar violão aos 40 anos, e ao invés 42, e ao invés dele começar por músicas tipo Legião Urbana, dos outros, ele começou compondo as próprias canções. Isso é um dado que você não saberia. Muito bom, a vida é sobre dados. Na sede da Ação Educativa, ali no centro da São Paulo. Agora conta você, Sheina.
todos os nossos leads. Peraí, vamos tirar a propagandinha que o YouTube canta pra gente, não conta pra gente, mas canta pra gente. Eu tenho medo de ver as criaturas da noite, o Netuno véu, porcelana, lua de luz, violeta, brilho de neon no céu, porcelana, lua de luz, violeta. Aê, muito bom, Obrigada. né? Que mais? Eu quero que você cantasse mais uma música. Uma música, assim, eu gosto muito de mulheres que cantam, né? Eu aprecio mais do que homens que cantam. Eu tenho esse preconceito, talvez, né? Então, as minhas favoritismo, cantoras, não desde é um a Laura... preconceito. Esse mundo polarizado, a gente tem que usar os termos da moda, né? Não, mas esse não é um preconceito, é um favoritismo, é uma escolha. É porque não o meu conceito antes de ouvir um homem, eu já tenho um pré, sabe? entendi. Então pode ser um preconceito, sim. Que aí ele. o Elvis Presley você já ouve meio que desdenhando, não esperando muito. Elvis Presley eu tolero, Dimas Dion eu tolero. Né? Porque são seus amigos, né? É, amigo. Mas, assim, desde a minha adolescência, né, Laura Pausini, Isso eu lembrava da Laura já fui no Pausini. show dela com a minha esposa, assim. Mas assim, hoje, Benedita Careta é um nome desconhecido que eu escuto. Vamos saber, vou anotar. Benedita Careta. É incrível, assim, a voz dela. Algumas pessoas que eu mostro falam que tem efeitos ali na voz, mas... Benedita Careta? Benedita Careta. Olha só, depois se você quiser me mandar alguma coisa, Benedita Careta. Benedita Careta, estamos ao vivo? Nunca imaginei que eu fosse fazer uma homenagem à Benedita Careta. Uma grande... Oh, meu Deus. Ó, a gente tem aqui, ele avisando que acabou. De novo. Mas vamos colocar aqui... Uma cantora emblemática é a Dona Ivone Lara, né? Que canta: o que eu trago dentro de mim, preciso revelar. Eu trago um mando de tristeza que a vida me dá. Me entrego a tanta emoção, nasci pra sonhar e cantar, na busca incessante do amor que pretendo encontrar. Quanta gente por aí que não terá a metade do prazer que eu sei cantar. Do amor sou madrugada que aquece e não esquece que há sempre um amanhã para o seu pranto secar. Dona Ivone Lara. Muito bom. Isso foi um cara no Instagram, uma vez ele veio me pedir uma canção da Dona Ivone Lara. Dona Ivone Lara. Eu fui ouvir a canção, eu não consegui adequar a minha voz, mas eu ouvi o álbum inteiro e aí eu descobri essa canção, Nasci pra Sonhar e Cantar, e cantei em homenagem a essa pessoa que pediu. Ele ficou super feliz de ter sido atendido, né? E eu descobri essa canção. Que legal. Fantástico. Benedita Careta. Benedita Careta, para quem está aí. É aquela moça que canta com o Hauser? Sim, com o Hauser Cielo. Minha mãe é fãzaça do Hauser. Vamos pôr uma música dela? A gente pode até pôr com o Hauser Cielo aqui, né? Que foi como eu conheci ela. Eu falo isso de preconceito, né? Mas eu conheci ela porque eu acompanhava o Hauser Cielo também, que é incrível, né? Ele mas ele não canta, né? Eu tenho todas as músicas dele. Olha lá, a nossa plateia aqui tá pedindo Hauser Cielo, né? Acabou o celular da plateia, vamos colocar a gente aqui. Vamos ver ela com o Hauser Cielo. Eu não sei, né? A gente acompanha de longe, né? Eu mando mensagem para ela no Instagram, no Instagram, ela não responde todas, né? Só algumas. Porque para saber do Hauser Cielo, né? Porque ela um tempo ficou com ele, depois não tem mais, né? Mas foi mais ou menos aqui nessa época que ela ficava com essa cena do microfone sempre sem mostrar os olhos, porque o Hauser Cielo, vamos ver se é com ele aqui, pegar a primeira aqui, há 4 anos atrás.
Deixa eu pular primeiro, ó, para depois ligar, que tá passando uma propagandinha. Señorita, I wish I could pretend I did. Mas ela começou cantando sem mostrar o rosto. Sim. É porque gera curiosidade. Começou assim, era o Tem um violonista, cantor, ele é violoncelo, tem um né? cantor e violonista. Violoncelo, né? Mas tem colocar uma música que você gosta, vê alguma música dela que você gosta. Ó da Laura Pausini, vamos ver? Vamos. Eu nunca vi ela cantando cover dela. Isso, né? Lembra? Todos os adultos apareciam do joelho para baixo. Ah, é? Eu não sabia dessa... Dubla ela cantando. Aí já não sou capaz. Nem sei se existe isso, né? Mas muito legal. Laura Pausini, né? Benedita Careta, digamos que é a primeira e a última que eu conheço. Eu acompanho mais de, sei lá, quantas. Coisa mais moderna, então. Ah, só pop, mas assim, ó, talvez funk, rock. Difícil rock, mulher, será? Rita Lee, eu ouço Luísa Sonza, por exemplo. Não gosto de tudo que ela faz. Tanto um Dorival Caymmi quanto uma Luísa Sonza. Entendi. Que de abelha, né? A voz é impressionante, né? Eu fui no anime Friends e uma mulher dubladora foi convidada para dublar meninos na Califórnia, né? Porque a voz dela, e era uma voz bonita que ela tinha, e ela teve que aprender. Ela falou: eu não consigo dublar nem meninas, quanto mais meninos. E os produtores escolheram ela por causa da voz de mulher se associada à voz de meninos, assim, sabe? E ela conseguia engrossar a voz dela. E eu falei, interessante, né? A mulher dublando. A voz é tão de frequências, tecnicamente deve ser tão ampla. Cássia Eller, Ana Carolina. Elas fazem a voz tão ampla que você consegue navegar com todas. Top. O homem não consegue fazer a voz de mulher. Entendeu? Consegue, fazendo falso, consegue. Sim. Você acha que tem dublador de homem? Mas eu acho que em pouco tempo ele adquire um calo nas cordas vocais. Já o contrário? O contrário, mas aí se a pessoa já tem a voz grave, né? Se ela já tem a voz grave, sim, o contrário também pode. Tudo que na fonoaudiologia eu aprendi, tudo que é excesso faz mal. Então, a água muito gelada, a água muito quente vão fazer mal. As duas, né? O Ângelo tá mandando aqui, ó. Genial. Que a gente fez. O que será que ele achou genial aí? Diga aí, Ângelo, o que foi genial pra gente aí? Sheina, qual é a música que você mais gosta de cantar? Olha, a que eu mais gosto de cantar, eu acho que é essa Criaturas da Noite que eu já fiz aqui para vocês, porque ela é muito especial para mim. Agora, a música que é mais especial na minha vida é O Mar, do Dorival Caymmi. O mar, quando quebra na praia, é bonito o mar. Pescador quando sai, nunca sabe se volta, nem sabe se fica. Quanta gente perdeu seus maridos, seus filhos nas ondas do mar. O mar... É só um trechinho. Aí você vai ouvir o Dorival Caymmi. O mar, né? Já é uma coisa super grave. Enfim. Canta diferente assim.
Não dá pra colocar aí, Arno. Eu não alcanço. Você quer pôr playback? Quando quebra na praia, é bonito. Ele faz umas coisas assim. É bonito o mar. Legal, muito bom, muito bom, muito bom. Sheina, ó, nosso tempo está estourado por mim, a gente fica aqui a madrugada inteira, né? Vamos ver se tem mais algum recado. A plateia quer perguntar alguma coisa aí? Quer perguntar alguma coisa, plateia? Plateia aí. É isso do seu currículo aqui, impressionante, né? Tudo onde você trabalhou 13 anos. E amanhã eu vou fazer uma entrevista para a área de corretora de imóveis. De tudo que a gente falou, nada a ver. Mas eu vou. Porque eu já vendi 2 imóveis na vida, quem sabe eu vendo mais. Então, tá o Instagram e o LinkedIn para a Sheina. Quem tiver imóveis, ela pode chegar na entrevista amanhã já com uma carteira de imóveis aí, de com proposta clientes, até. Né? Não, mas tem vários amigos nossos que tirou como é que chama, Cresce. né? O Cresce. Então, eu acho que assim, a gente não vai viver eternamente nesse planeta, a gente não vai ter a mente e a disposição que a gente tem para aprendizado, para raciocínio, né? E para lidar com tantas tecnologias. E vender imóveis traz muito da história. Então, uma pessoa novinha, é difícil conseguir vender imóveis porque ela não tem toda a abordagem. Uma pessoa que tem mais experiência, mais calo, ela consegue conversar. Eu consegui vender imóvel porque eu respeitei o briefing do cliente. Eu quero um apartamento assim, assim, assado. 2 dormitórios, com tais características, perto de tal região. Eu não fiquei levando ele, olha, tem numa região mais na PQP, entendeu? Eu não fiquei levando ele só para tentar vender o apartamento que eu tinha. Eu busquei o apartamento que ele queria e assim eu consegui vender. Que eu aperto esse botão. Vocês me desculpem, voltamos com o áudio. Estávamos aqui falando. Eu tenho um botão aqui que eu estou apertando sem querer. Voltei o áudio, mas eu estava falando do currículo dela, né? Que amanhã ela vai para essa entrevista. Tem entrevista na área de corretagem de imóveis. Mas ela tem 13 anos de comunicação e marketing. De 2014 a 2019 empreendeu com projetos multiculturais de produção, né, com a SA, Produção Multiculturais. A partir de 2022 foi trabalhar como SDR, né? Como SDR, para quem não sabe, né, tá ali. O SDR foi esse ano. O SDR foi esse ano, né? 2022 foi quando eu voltei para trabalhar com produção de eventos, porque Isso. veio a flexibilização e me possibilitou sair de casa de novo. Exato. E a Sheina também, além de publicitária, produtora e atuar com música, né? Ela está lá, né, acreditada como o SDR também. Ali está como produção, música e etc. E agora como SDR. Então quis passar esses créditos todos para você. 10 anos no coral do Mackenzie, né? Eu falei brincando, né? Que foi o meu relacionamento você está engatinhando para cantar, mas 10 anos você já mostrou aqui. Você sabe cantar muito bem. Foi o meu relacionamento mais longo. Depois
agora o da minha filha também. Exato. Então, de você estar num lugar durante 10 anos. E também, se as pessoas entrarem no Facebook, puxarem lá, tem as suas lives, você cantando diversas Na verdade, vezes ali. Né? o Instagram é um depósito maior. Eu tenho algumas séries interessantes. Eu fiz durante a pandemia a UPI, pessoas interessantes. Eu entrevistei algumas pessoas. Se eu voltasse, você poderia ser entrevistado também, né, Arno? Mas assim, eu dei um foco maior nas mulheres também. Mas eu trouxe uns meninos também para não ficar só mulher. Mas era muito aleatório também, não era uma coisa que eu fiz super programado, assim, não fiz uma lista de pessoas e fui chamando, foi acontecendo mais um episódio, até que perdeu um pouco do sentido de eu fazer. Não, mas tudo tem o seu momento certo. Ó, o importante é que você mandou aqui, as pessoas estão colocando o Fernandinho também, ó, ai o coração chora, canta, amo quando ela canta, entendeu? Letícia BS também entrou. O Fernandinho fala que vai me visitar e não vai. Eu compro o bolo para receber ele não vai. Ele dá bolo. Quer cobrar? Olha para a câmera ali, né? Cobra ele. Já falei. Yeah. E aqui a gente tem também de comentários fora do Ângelo. Aqui. Temos aqui também Stefano Lazzarotti, Flávia Tri, Silmara Toro, que trabalhou na Globo ali com a gente. Plim, plim. No RH da Globo, inclusive. Regina Diniz, Ronaldo Almeida, TV, Paulinho Leme, o Michel também entrou aqui, João Petrônio, Rodrigo, né? Beleza. Obrigado, João Petrônio, por avisar que estava sem som já. O som voltou, né? O som já voltou. É isso aí. Sheina, se a gente não esqueceu de nada, de comentar alguma coisa, repassei o teu currículo, das duas ONGs que você falou, né? Do fórum e falou da outra, né? Do CMTT, né? E do FMZO. Legal. Foi bem importante para mim. Tem também aqui, deixei para o final, uma última, né? Que explica pra gente o que significa isso aqui, né? Isso, putz, grila. Uma amiga minha viu que estavam as inscrições abertas para quem quisesse participar da maior banda de rock do mundo, que é a Rockin' Thousand, Rockin' 1000. E eu estava bem desanimada assim, da vida, mas ela me incentivou e eu mandei um vídeo meu. Eu fui selecionada para ser uma das 200 vozes, porque são 1000 musicistas. Rockin' 1000? Rockin' 1000. Aí eram 200 vozes femininas, e eu não lembro agora se eram 200 femininas mais 200 masculinas, mas eu fui backing vocal, BV2, e tinham também os tecladistas, os baixistas, o Bruno Zanon, que estava assistindo, era o baixista, os guitarristas e bateristas. Você imagina 200 baterias tocando ao mesmo tempo, Arno? Nossa. Tipo, para ensaiar com essa galera. Como se fosse um carnaval, né? E foi no Allianz Parque, foram 2 dias e meio de ensaios. E foi uma experiência, claro que única, você cantar para 40 mil pessoas num estádio, né, lotado de celulares com a telinha ligada, fazendo iluminação. Foi tipo o seu parceiro de voz emocionado e você segurando a emoção do parceiro. Mas assim, para mim foi uma experiência única. Tem gente que viaja o mundo, porque isso é uma coisa que acontece em Madrid, Colômbia, por aí, né? Mundo afora. Eu participei da primeira edição no Brasil, que foi em São Paulo. Mas tem gente que viaja para ir para os que acontecem fora. Eu já não faria isso, não. Porque envolve muitos custos que você mesmo tem que arcar, né? Eles não arcam com os custos, mas para quem puder, é uma experiência ímpar, né? De uma superprodução, de um super show, com fornecedores de áudio e luz internacionais, assim, né? Uma coisa espetacular. Que legal. Que tudo funciona. Que bacana, muito bom. Eu não sabia que a foto especial surpresa era essa aí. Consegui cumprir essa E você agenda. sabe que eu quase desisti no penúltimo, um dia antes, na noite anterior, e quem não me deixou desistir foi minha filha e o meu pai, porque
Porque o meu pai, ele falou, vai, porque é uma coisa que vai ser importante para o seu network, para a sua diversão também, você precisa se divertir. Eu estava sem emprego, estava preocupada com a vida e tal. Vai para te dar um respiro. Mas eu tava, um dia antes eu pensei, eu estava na cama pensando, desisto ou não desisto? Porque eu tinha que apertar um botão lá. Para desistir, eu não podia desistir sem apertar o botão porque me queimava. E aí eu estava lá, aperta ou não aperta? E a Lívia da sala, mamãe, qual que é o nome do evento que você vai participar? Aí aquilo me deu um golpe de ânimo, eu vou mesmo participar? Tipo, eu tô aqui quase desistindo, sabe? Aí eu falei, Rocking 1000, Rocking 1000. Ah, o pai da minha amiga também vai. E aí essas coisas foram me dando mais ânimo. E eu conheci várias pessoas como eu, que no dia antes tiveram esse golpe de querer desistir, por dar medo, insegurança, não vou conseguir, são 2 dias e meio de ensaio. Era o meu primeiro compromisso. Tá vendo? Valeu a pena insistir. O meu primeiro compromisso, assim, pós-Covid, né? Então eu estava com um pouco de medo ainda de circular. Eu era a única que andava de máscara pelo negócio. Enfim. Você vê como a família é importante para incentivar. Problemas todos temos, né? Com amigos, com família, na vida, com nós mesmos, né? A gente entra em conflito às vezes com a gente mesmo. E como foi importante nesse momento, né? Ops, tá meu crédito ali. Deixa eu corrigir. Como foi importante nesse momento seu pai ali, né? Eu fiz nesse evento Lívia, né? Um grande amigo, o Rui Alex Morel, que ele me convidou para gravar música com ele. Nós gravamos tá naquela playlist, eu não sei se você consegue colocar. Spotify? Tá, sim. Que aí eu mostro. Foi Together as One, a música que ele compôs. E o pior é que se fosse para eu dar uma palhinha agora. Together as one. The most powerful dreams are made for us. Muito bom, hein? Ó, tá aqui com aqui, ó. A playlist aqui, né? Desce um pouquinho, por favor. A gente pode, inclusive, pôr no ar. A Sheila Vera, que estava assistindo, ela me convidou para fazer as primeiras, ali da Cantiga do Sapo, Lembranças, dá um Google em mim. Mani Carneiro foi a minha primeira participação, mas é uma micro participação. Nando Zuli foi fruto do Sebrae, agora Together as One é fruto do Rocking 1000. Essa aqui, essa é sua? Não, é do Rui Alex Morel. Eu não tenho composições minhas gravadas. Ah, entendi. Custa caro para gravar. E essa você escreveu? Essa eu cantei. Eu fui convidada para cantar. Você cantou essa lá, mas aqui não é você cantando? Todos nós. Legal. Você tem que se inscrever para poder... Mas eu já tenho conta. Pessoal, um programa ao vivo, a gente faz isso, volta pro estúdio. Enquanto isso eu me inscrevo. Vocês cantaram com mais pessoas essa música. Me dá um Gatorade que tem aí? Fazer propaganda do Gatorade. Gatorade patrocina o Arnaud. Exato. Ó. Obrigado. 11, 9, 3. Pronto. Pra encerrar essa, hein, Sheina? Tem que liberar, tem bastante gente. Coca-Cola Fenza. Patrocina o Arnaud também. Ele merece. Então aqui, ó, código aqui. Estrutura já tem, hein? 6638. Pronto, minha senha. Falei ao vivo para todos que estão nos assistindo. E já tá aí, ó. Opa, de novo o LinkedIn da já tá tocando aí. Abaixa. Pode falar, narrar em cima. Esse é o tal. Então, foi assim. Quando acabou o Rocking 1000, foram formados vários grupos de WhatsApp e aí apareceu um doido lá
Brincadeira. O Rui Alex. Agora que falou, não adianta falar brincadeira. Não, mas enfim, ele não tá assistindo, mas eu falo para ele assistir depois. E ele apareceu: olha, gente, eu fiz uma composição e tô a fim de gravar. Quem vem? Aí eu fui. Né, arroz de festa, eu fui. Eu cheguei no estúdio achando que era eu e mais 2, 3. Tinha mais de 10 pessoas dentro do estúdio, assim, dois guitarristas, 2 bateristas. Enfim, ele conseguiu mover as pessoas em torno da canção que ele compôs. E foi um sucesso. E foi uma experiência fantástica, porque ele convidou o Cadu. Meu Deus. Nem surgiu o sobrenome dele, Cadu Pereira, acho que é. Que também fez parte lá do Rock in Thousand. Ele Quando é que foi produtor. Ela tá falando sobre o evento Rock in Rio, e aí ela propôs a... O Rock in Rio foi 2022. Together as One, e o Rock in Rio... Foi em ano, aqui, ó, 2 de outubro de 2022. Aí tá aqui, você mencionou todo mundo ali, ó. Opa, peraí, cadê? Ó, você mencionou aqui todo mundo, né? Você pode procurar eles aqui se quiser. Ó, você tá ao vivo, hein? Aí chega. Ó, tá ao vivo. Não, é que esses aí são as... Ó, a Augusta era a nossa guru, eles chamam, que é a mestre que conduz os ensaios. A Lilica, assistente dela. O Zwerg foi um alemão que se conectou comigo desde o começo. E o Fábio Zappa é o CEO da banda do mundo. Não do Rock in Rio. E é CEO da banda. Não, do Rock in Rio. Ele é quem criou o projeto. Fábio? Exatamente. Fábio Tudo começou. Que é brasileiro, não? A história do Rock in Thousand, não, é italiano. Ele é de uma cidade italiana chamada Cesena, e eles queriam que o Foo Fighters passasse por aquela cidade, incluísse aquela cidade, mesmo sendo uma cidade pequenininha, na rota da turnê deles. E eles fizeram um vídeo que acabou funcionando, viralizou. Ele conseguiu reunir cerca de 2.000 pessoas para virem tocar uma canção do Foo Fighters. E a Sai, né? Enfim. E aí o Foo Fighters recebeu esse vídeo e acabou fazendo o show na cidade deles. Eles conseguiram o que eles queriam por conta da manifestação musical que eles fizeram. E aí eles transformaram isso num business, né? Porque, por exemplo, você não paga para se inscrever, eles selecionam você, mas se você quiser ir tocando bateria, se você quiser ir tocando guitarra, você tem que levar seus instrumentos. Se você não tiver amplificador, você tem que alugar ou comprar. Então, existe um custo para você participar disso, sim, entendeu? Então, é um business, mas tem gente que vive viajando o mundo atrás desse evento. Espetacular, Sheina. Sheina, vamos ver se tem no YouTube aí algum comentário antes de a gente encerrar. Pessoal, a gente está encerrando aqui essa transmissão. Só ver se alguém quer pôr, que da última vez eu não li os comentários do YouTube. Mim não tá aparecendo. Deixa eu ver. Eu não tô no YouTube, peraí. Deixa eu ver, vamos ver se tem alguma. A gente, lembrando que nós estamos ao vivo para o Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, X, em várias plataformas, né? A Márcia não é muito de se expor muito, não, mas ela é uma super pessoa para falar sobre dados. Tá convidada já. Aqui, ó, deixa eu só verificar se tem algum episódio. Vamos ver no canal. Espero que eu não tenha cometido nenhuma gafe. Não, tá aqui, ó. Estamos aqui ao vivo. Tem vários comentários. Vamos lá. Gosto de pessoas que têm... só uma coisa. Eu gosto de pessoas que têm um português exemplar, né? Ó, último áudio audível. Legal, né? E vamos fazer o sorteio, hein? Da caneca, hein? Sorteio agora. Como que você manda, Arnon? Ó, tem aqui os comentários. Vamos lá.
Me ajuda aí com os comentários que estão aqui. Eu vou ler o meu por aqui, né? E você lê aí. Vai colocando aí. Eu vou ver se por aqui para poder pôr. Você viu isso? Rodrigo, se 0 não é nada, 1 é alguma coisa? 1 somos nós, a unidade. E a unidade está dentro do nosso coração. E dizem que a unidade, segundo David Lynch, é quando você encontra Deus dentro de você. Entendeu? A unidade pega todas as partículas, todas as moléculas menores que existem, né? Newton. Ligação direta. Resumindo, gente. Ligação direta perguntou para mim, Shane, o Brasil está indo bem? É um bom lugar para investir? eu trabalhei com um banco de investimentos, mas eu fiquei 1 mês e meio, ligação direita, mas eu sou a favor. Se você tiver como investir, investe um pouco, investe em coisas como Nvidia, que estão em alta lá fora também, mas investe no seu país. Que legal. Tem mais comentários aí, ó. Vou até colocar aqui pra gente os comentários, né? Acho que quem merece ganhar é o Ângelo, porque ele foi o que mais comentou. Então, vamos mostrar aqui. Ou Stove Pilot, não sei como que fala. Tá aqui, ó, comentários do canal. Olha lá, Sheila, você tem uma voz linda, muito obrigada, Stove. É Pilot que fala? Ou... Stove Pilot. Stove Pilot. Alguém pediu para eu falar sobre Bitcoin. Eu não sou especialista em Bitcoin, não, mas eu comecei investindo com R$20, eu fui para R$500 e vendi o meu Bitcoin, se isso diz alguma coisa. Porque não estava dando lucro, não. Sebastian Marchena, você é direita ou esquerda, tá vendo? Eu sou centro, não sou nenhum nem outro. Eu vou pela pauta. São Nascimento, ficou mudo, voltou. Ainda bem, ele mesmo pôs lá, ficou mudo, voltou. Mais algum comentário aí? Nossa, pessoal, hoje tivemos um probleminha técnico aqui. Você teria lutado com o ladrão se lembrasse dessa cláusula? Que legal. Estão roubando teu celular. Aí o ladrão vem lá pegar teu celular. Aí você fala pro ladrão assim: espera! Vamos brigar um pouco. Aí você leva meu celular para eu poder resgatar da seguradora, porque tem que ser com violência. Não, me mostra uma faca! Me mostra uma faca, por favor! Aí ele vem com uma faquinha de rocambole, né? Essa foi a melhor de todas. Parabéns aí, Audácia! E aí? Rodrigo, quero cantar baixinho no seu ouvidinho, topa? É a tia do Zap. Ai. Estou impressionado com a flexibilidade dessa moça, muito dinâmica. Que legal, quem que falou isso? Eu não vi. Stove Pilot. Rodrigo ensinando gambiarras financeiras. Eu não ensinei nada financeiro de gambiarras. Pessoal, obrigado pela participação de todo mundo. Vamos sortear aqui a caneca. Tem os outros comentários que eu quero. Chama o Daniel Marigliano, que ele é bom na área de investimentos, que estão perguntando um monte de coisa de investimento aqui, hein? Daniel Marigliano. Menciona ele aí. Vamos convidar você para falar sobre isso. Nossa, como eu estou errando nos créditos hoje. Gente, vocês me desculpem nos créditos hoje. É que eu estou estreando hoje toda a parte visual nova. Foi o estagiário. Demite esse estagiário, Arnaud. Você vê que o crédito agora segue o mesmo padrão visual da fonte, roxo com laranja. Isso faz parte da construção do seu branding. Tudo não usar o logo da Looney Tunes, por favor. Fizemos hoje, nossa, ficou perfeito. Primeiro, para receber uma pessoa hoje de branding aqui, eu não podia botar o GC amarelo, tava amarelo o GC, amarelo com a fonte branca. Agora não, agora ele entra. Dá uma olhada quando entra a minha câmera, ó. Não parece até aqui, ó, olhar para a câmera? Olha. Aqui apagou, Apagou! Aqui, ó. Mas ali, ó, você olha na câmera ali, ó. Vou olhar para aquela câmera de lá, aí você vai ver a minha câmera aparecendo com crédito naquela câmerazinha, né? Muito obrigado pela audiência de hoje. Rodrigo Arnaud aqui falando bem baixinho, porque o Ângelo Marzola falou para falar baixinho e perto do microfone. Não falar assim gritando, mas assim, bem baixinho. Faz os testes de microfone. Som, 1, 2. Faz a voz do aeroporto. Tchim!
Ding dong! Atenção, passageiro com destino a boa viagem. Legal. Muito bom, pessoal. Obrigado a todo mundo. Quem que você vai querer dar a caneca, Sheina? Desses e também pode ser pelo teu Instagram, né? No teu Instagram aqui, ó, tem mais gente aqui, ó. Vamos pegar aqui. Ó, se você quiser ao vivo aqui, ó. Aqui. É um... Você escolhe, um que ganha caneca. Pode ser do teu Instagram, vai, que eu acho que é mais legal, não? No meu Instagram pode ser o Fernandinho. Mas como que você vai entregar pra ele? Eu vou fazer no nome dele. E Vou vai mandar pra ele. por correio? É. Que legal. Aí depois você pega o endereço dele, ou eu te mando, você manda pra ele. Tá bom. Então é isso, quem ganhou agora foi Fernandinho Inclusão. Fernandinho Inclusão Scrum. aí. Parabéns, Scrum. Fernandinho. Você é o mais novo contemplado da caneca. A vida é sobre dados, exclusiva. Quem quiser ter uma caneca dessa, mande aí nos comentários, né? A gente vende uma caneca dessa para você também com o seu nome. Ainda fala o seu nome aqui, você ajuda o programa. O preço de uma caneca dessa, a gente vai publicar semana que vem, deve ser em torno de R$120 a caneca com o seu nome e a caneca sem o seu nome R$50. Todo o dinheiro será revertido para o podcast A Vida é Sobre Dados. Muito bem. E para ações sociais que a gente venha a fazer, né? Assim que tivermos alguma renda mais consistente aqui, né? Mas a gente já tem gratidão por várias instituições, né? Que me ajudaram a chegar até aqui e que eu colaboro com elas também, né? Posso eu colaboro aqui com até mencionar o nome delas, não teria problema nenhum. E, enfim, eu vou pensar nisso, me peguei de surpresa agora falando sobre isso. Acho que é legal todo podcast eu mencionar algum projeto social, né? Como do Rio Grande do Sul. Eu me proponho a falar, eu ajudo de vez em quando um instituto que chama Instituto IBTE, que é Instituto Brasileiro pela transformação, pela educação, uma coisa assim. E eles são 180 crianças na IBTE. Eles resgatam e cuidam de crianças ali na região da Cracolândia, no Campos Elíseos. São 180 crianças que comem, enfim. IBTE. Enfim, depois a gente pode pôr na descrição do vídeo para quem quiser mais informações. Já estreamos, então, no episódio falar sobre, né? Sempre trazer solidariedade, é bom. Mesmo que você doe R$10 para a campanha do leite, ajuda. Fantástico. Muito bom. Pessoal, obrigado. Muito obrigada pelo convite, Arnaud. Seja sempre bem-vinda. Quando você lançar o seu álbum, pode vir aqui. Quem sabe um dia. Tá bom? Obrigado, agradeço sua família, sua mãe, que esteve aqui com a gente até esse horário. Muito obrigada. E eu sei que você tem um carinho muito grande por todos eles. Em especial, eu gostaria também de fazer uma homenagem ao seu pai. Muito obrigada. Faleceu há pouco tempo. Ele deve estar aqui com a gente. Com certeza está aqui, porque você lembrou dele mais de 3 vezes aqui, sem se emocionar, né? Eu falei, não vai desabar lá hoje. Então, assim, muito importante essa gratidão que você demonstra por eles, assim. E eu sei que não é fácil, porque somos de gerações diferentes, sempre, né? Entre filhos e pais, sempre meus pais são tudo para mim. Meus pais são tudo para mim. Eu posso correr o mundo, mas não tem ninguém como pai e mãe. Com certeza. E deixa as tuas redes aqui, Sheina Adamo, e o teu LinkedIn para quem quiser te procurar. Nós vamos ficando por aqui. É fácil achar meu nome. Em todas as mídias eu tô igual. No LinkedIn é Sheina Adamo Attar, no Facebook é Sheina Adamo Attar, no Instagram é Sheina Adamo. Assim, não é difícil de me achar. E o Música Muito Além do Som, que é um nome fácil de achar também. Legal. Contemplado de hoje, muito bom. Contemplado de hoje foi o Fernandinho. Qual que é o final do... Inclusão, o Instagram dele. Fernandinho. É Scrum, não sei como pronuncia o sobrenome Fernandinho dele. Inclusão, né? E o contemplado. Eu vou deixar aqui registrado nas mídias sociais, ó. Contemplado de hoje. E o contemplado. Caneca exclusiva do podcast.
vida é sobre dados. Foi. E vai pro Deixa YouTube aqui. também? Ixi, vai para todos os canais. Não, vai sortear alguém do YouTube também? Ou não, só uma. Ah, só essa um. daí, só melhor. Legal, encerrando aqui, vamos fechar. Deixa eu ver como que eu vou encerrar. Eu vou encerrar com a vinhetinha hoje, com certeza, né? Opa, list. Não, vamos por aqui slide e vamos encerrar com aqui o nosso leme Não hoje. carregou nada o celular. Vamos lá, encerrando aqui, ó. Aê! Muito bom, Valeu, parabéns Xen. pela vinheta, que cada vez mais você consiga profissionalizar a coisa e que logo mais venham os patrocinadores. Certamente virão. A bússola vai nos guiar até lá. Valeu!